Olá, bom dia, gente. Olá, tudo bom? Bom dia, como vai todo mundo? Olá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Olá. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Sim? Ah, tá bom. Vamos aguardar a professora Aurileia. Tá entrando. Ótimo, que bom. Então, nós vamos ter hoje, dentro da programação do Circular, um bate-papo com a professora Aurileia Belém, né? Sobre o bairro do Reduto. Hoje é dia de circular, né? A professora Aurileia tá entrando aí. Deixa eu convidá-la aqui. Peraí. Aurileia. Aurileia. Guardando a professora Aurileia. Oi, professora. Oi, Gorete, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Filho. Muito bem. Tá me ouvindo bem, Aurileia? Tá. Você tá me ouvindo? Sim. O público aí tá nos ouvindo? As duas estão vendo? Estão ouvindo direitinho? Digo sim. Tô vendo a Cristina, tá dizendo que sim, um polegarzinho. Então vamos iniciar, né? São justamente 11 horas e 1 minuto. Bom, gente, hoje é programação do Circular Digital, né? Essa nossa live faz parte da programação do Circular Digital, nosso segundo Circular Digital desse semestre, né? Em função da pandemia, evidentemente, infelizmente, nós não podemos estar juntos fisicamente. Mas tem toda uma programação que começou 8 horas da manhã, vai até 8 horas da noite. Acesse lá o site para ver a programação. Acesse o Facebook, né, do Circular. Acesse também o Instagram do Circular, que vocês terão acesso à programação toda e online. Então, hoje nós estaríamos fazendo um roteiro no bairro do Reduto, né? Mas como é impossível, né, ainda, então, projeto Roteiros, eu coordeno, né? Eu sou a professora Gorete, sou professora da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA e coordeno o projeto Roteiros Geoturístico, que é um projeto que faz percursos a pé, né, na cidade de Belém, falando do patrimônio. Nós temos mais de 12 roteiros. Um dos roteiros é o roteiro do bairro do Reduto. Esse roteiro ele foi criado em agosto de 2013, né? 7 anos já da implantação desse roteiro. E na época de todo estudo, pesquisa, né, do roteiro, uma pessoa fundamental, justamente como fonte de pesquisa, né, entrevista, que nos deu realmente informações que foram fundamentais para a gente formatar o conteúdo do roteiro, foi a professora Aurileia Abelém. Né? Por quê? Porque a professora Aurélia Belém, ela já foi moradora há mais de 4 décadas, ela vai contar para vocês, né, no bairro do Reduto. Né? A professora Aurélia Belém, né, eu tenho que fazer uma breve, né, apresentação dela, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, no ano de 66, né? Fez depois especialização em Teoria Sociológica na UFPA em 82, especialização em Diplomado Superior em Ciências Sociais pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 2002. Ela tem mestrado pelo NAIA, Planejamento e Desenvolvimento, né, no NAIA, em 77. Foi orientanda do professor Heraldo, né, o Heraldo Maués, né? E, portanto, ela tem uma larga experiência, né, no estudo sobre Belém. Ela tem aquele livro clássico, né, o clássico da professora Aurileia, né, que eu acho que é o resultado, né, da dissertação de mestrado dela sobre remoção em Belém, né, que é um livro que todos nós lemos, né, na década de 80, 90, era obrigatório. Ela relançou ano passado também, né? Então é um livro clássico na nossa referência das ciências sociais para quem estuda Belém, quem estuda
os estudos urbanos, né? Então, portanto, é uma pessoa de referência acadêmica. E hoje ela é uma militante do patrimônio, né? O que muito nos orgulha. Ela participa da APIBEL, né? Da diretoria da uma associação dos Amigos do Patrimônio, né, de Belém, que é uma ação muito mais política, né, de fiscalização das questões do patrimônio, das questões da cidade, né? E também ela do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Nós somos também, né, associadas, né? Portanto, ela é confreira, somos confreiras lá no Instituto Histórico e Geográfico do Pará e participa da comissão também lá do patrimônio, que é uma comissão de defesa do patrimônio, que pensa as ações, pensa a fiscalização. Portanto, nós estamos falando com a pessoa certa, né? Para falar sobre o bairro do Reduto. Antes de passar a palavra para ela, só para dizer para vocês o que é esse roteiro, no livro que nós lançamos em dezembro, né, sobre roteiros geoturísticos, o que vocês acham lá no Instituto Histórico, quando reabrir, né? Ainda não está reaberto depois da pandemia, ou acham também lá na universidade com a gente, sobre o roteiro, nós temos um capítulo sobre o roteiro, que foi o nosso ex-orientando, o Charles Paz Silva, que fez a monografia da graduação dele sobre o Reduto. Então, roteiro geoturístico no bairro do Reduto, revelando o uso do patrimônio cultural de um antigo bairro industrial, né? Portanto, a gente recomenda, tá, se vocês quiserem ler sobre o bairro do Reduto, né, esse artigo já de antemão. E esse roteiro, por que nós pensamos? Primeiro, porque ele é um bairro que está na área do entorno, né, do tombamento, que é dos dois bairros principais, Cidade Velha e Campina. É um bairro com extrema importância histórica desde o período da economia da borracha, né, lá do início do século XX, da Belle Époque, né? Por quê? Porque ele foi o bairro onde foram instaladas as indústrias, né, daquele período. E hoje, quando a gente faz o roteiro, a gente fala justamente dessas rugosidades espaciais, quer dizer, formas espaciais que foram implantadas antes, que estão lá no Reduto, né? As antigas fábricas, né, que estão lá com outros usos, por exemplo, a Perseverança, né, que tem outro uso de escolas, a FEBO, que até ano passado funcionava, né, era a última fábrica lá que funcionou, antigas fábricas que têm outro uso, que nós passamos, o Centro de Memória da Amazônia, da UFPA, né, que também era uma antiga fábrica. Passamos ali, falamos daquele canal, né, famoso canal ali do Reduto, os seus vários momentos de transformação, e era aquele canal ali no início do século XX, que não tínhamos o porto, que nós tínhamos essa ampla circulação de produtos que competiam, inclusive, com o Vero-Peso. Nós temos fotos do Fidanza, né, que mostra esse movimento ali daquele canal. Depois que o porto foi construído, né, passa a não termos mais a funcionalidade. E também no próprio canal da Doca de Souza Franco, porque o Reduto ele termina ou começa ali, naquele lado, né, da Doca de Souza Franco, que é do lado do shopping, né, aquele lado ali, que é do lado da Unimed, aquilo ali é bairro do Reduto. O outro lado é o Marizal, né? Portanto, o Reduto, ele é um bairro também que nós falamos do ontem, falamos do hoje, das várias funções que tem hoje o Reduto. Hoje é um bairro muito mais de passagem, mas um bairro que à noite tem várias funções, prostituição também, casas de shows, né? E durante o dia uma parte mais comercial, também algumas lojas, né? Alguns empreendimentos, inclusive a casa, né? Que a professora Aurelia morava, ela pode falar que hoje tem uma outra função também, né? Da empresa lá do filho dela, ela pode falar também, né? Esse resquício lá da casa, nessa rugosidade espacial também desse período anterior. O shopping center, o shopping Boulevard, está no bairro do Reduto, né, por exemplo. Né? Então, ele tem várias facetas. Nós podemos falar que existe, do ponto de vista da topografia mesmo, da ocupação socioeconômica, um baixo reduto e um alto reduto. Né? O baixo reduto é aquela área ali que fica mais próxima ao canal, que é uma área mais comercial, que é uma área de população de mais baixa renda, para média, à medida que você vai subindo, o bairro do Reduto, que se você subir ali pela Rui Barbosa, ele vai até a Boaventura, né? Aí depois começa a Nazaré.
vai mudando a estratificação social, vai aparecendo a questão da verticalização, né? Então, no roteiro, nós começamos falando sobre todos esses elementos. Falamos das formas que foram renovadas, como o quartel lá da Polícia Militar, né, do Batalhão Tiradentes, que foi renovado aí ano passado, e hoje funciona lá. O nosso colega do IHGP, o Major Chalé, ele coordena lá o quartel, coordena o museu, né, que também foi lá instalado. O último roteiro que nós realizamos ano passado, nós começamos lá no quartel, né? Aí nós percorremos as antigas vilas, porque era um bairro operário, né? Então, as antigas vilas ainda estão lá, né? Essas vilas onde moravam os operários que trabalhavam nas fábricas também, né? Que era justamente essa população dos operários, e à medida que você ia subindo, apareciam as casas já, né, da classe média, casas, inclusive, que eram as vilas, que eram vilas de rua, são aquelas casas geminadas, né? Então, o Reduto, ele é um bairro muito interessante, né? Ele tem muitas facetas, para nós falarmos dessa questão da história, da cultura, da geografia. Se vocês não sabem, o Reduto, lá na década de 30, 40, era local de batalha de carnaval também, ali na circulação. Cinemas importantes ficavam ali. A linha do bonde passava ali pela 28 de setembro. A 28 de setembro a gente pode dizer que é a principal artéria, né, que corta ali o Reduto, porque liga justamente lá o bairro da Campina e fazer essa ligação com El, que é o bairro do Marizal. Justamente na 28 de setembro que fica a casa da família da professora Aurileia, né? Então, portanto, para vocês terem uma ideia breve do que é esse roteiro. Esse roteiro, gente, é um roteiro que dá menor frequência. Impressionante. Por quê? As pessoas pensam assim, nossa, mas é um Reduto. Por que eu vou ver um Reduto? Não tem nada para ver, né? Mas é uma pouca frequência, mas é uma super qualidade, porque quando as pessoas saem do roteiro, terminam dizendo, nossa, eu jamais imaginava que o Reduto era isso, que eu ia encontrar, né, essas memórias, essa importância do bairro do Reduto. Então, quando a gente retornar fisicamente, né, nos nossos roteiros, a gente convida vocês a conhecerem o roteiro do bairro do Reduto. Enquanto isso, hoje, nessa programação do projeto Circular, nós vamos circular virtualmente pela memória da professora Aurileia, né, dessa importância aí do bairro do Reduto. Vocês podem ir perguntando, eu vou dar assim, uns 30 minutos para a professora Aurileia, são 11h12 já falei 10 minutos, falo demais, para a professora Aurileia falar, mas ela fica à vontade, se ela achar que quer continuar a falar e cair, a gente voltar, isso vai depender dela, depender daí da dinâmica, né? Mas eu aviso para ela, olha, professora, faltam 15 minutos. Aí a gente avalia. Se ela quiser ainda falar, a gente continua e aí a gente retoma para as questões. E vocês podem colocar as questões aqui, que a partir de agora, eu estava falando, eu não estava lendo, mas a partir de agora eu vou anotar, tá? Então, eu queria, inicialmente, então, já depois de ter apresentado a professora Aurileia, né, como uma estudiosa da cidade de Belém, ex-professora da Universidade Federal do Pará, eu gostaria, então, que a professora Aurileia começasse a falar sobre essa importância do Reduto, né? E, primeiramente, até que ela poderia falar mesmo como acadêmica sobre, né, essa importância do bairro na cidade, e depois que ela falasse das memórias dela, que vem lá desde os avós, né, até ela enquanto moradora. Professora Aurileia, a palavra é sua. E obrigada por ter aceito o convite do Projeto Circular e do roteiro geoturístico. Vamos lá. Obrigada, Gorete. Eu que agradeço e parabenizo, né, a 31ª edição do Circular, um projeto muito importante para despertar também o amor pela cidade e revigorar toda essa área da Cidade Velha, Campina e Reduto. Incluindo, né, o Reduto, eu sempre digo, não pode esquecer que a área periférica é o centro, né, faz parte disso aí. Então, a Gorete já me apresentou. Agora, antes de entrar no assunto da live, eu ia mostrar, já que a Gorete falou do meu livro, essa aqui é a primeira edição do Urbanização e Remoção, porque para quem? E essa aqui, reeditada, né, já tem um capítulo a mais, era só para acrescentar isso, que é o retorno, 40 anos depois, à área
e saber o que foi que aconteceu depois da pesquisa, né? E como é que estava toda a área para onde o pessoal foi. Então, era só para completar a notícia aí. A minha relação com o Reduto, então, vai de uma relação muito, não só de estudiosa, eu digo que ela é muito mais afetiva, né? Eu morei no Reduto 41 anos, depois que eu me casei, fui para lá, mas a minha história é muito... E a minha relação com o Reduto é muito mais antiga. Então, como a Gorete já explicou para vocês, quando a gente... É engraçado, fala no Reduto, mas na minha cabeça é o Baixo Reduto. A minha memória é relacionada, amarrada, vinculada ao Baixo Reduto. Mas o Baixo e o Alto Reduto, como a Gorete bem chama a atenção, fica entre o bairro da Campina e o bairro do Marizal. E entre a Baía de Guajará e o bairro de Nazaré, né? Então, começa ali no lado esquerdo, no lado da mão, que seria o direito, da Cid Vasconcelos, e vai até o lado direito, da Doca de Souza Franco, da Bahia até a Boa Ventura. Então, é nesse espaço, né, que o bairro do Reduto se delineia. E a minha história, portanto, se relaciona antes, porque é interessante ver, né? Quando eu me aposentei, depois resolvi escrever alguma coisa. Eu queria escrever sobre Belém, mas eu queria escrever para Belém contando um pouco da história da minha família, articulada com o bairro do Reduto, que articula com a história da cidade. E fui começar a pesquisar algumas coisas. O que mais me chamava a atenção, quando eu fui querer fazer isso, é que eu não sabia o nome do meu bisavô paterno. As pessoas estavam morrendo, né, da família, os mais antigos. As histórias poderiam, as memórias podiam ter sido registradas, não foram. Eu digo, daqui a pouco vou eu, e isso antes de pensar a pandemia. Daqui a pouco vou eu e eu tenho a obrigação de fazer isso. Aí abri um blog, que vocês, se quiserem detalhes, também tem, blog Memória a Belém, blogspot.com, e fui descobrir mais laços com o Reduto do que eu imaginava, né? Foi importante, muito importante, como fonte de pesquisa, o Centro de Memória da Amazônia, né? Que eles, hoje em dia, eles têm todos os registros de casamento, e antigamente esses registros de casamento têm muito mais informação que os que tem hoje, e lá eu descobri o nome do meu bisavô, no registro de casamento do meu pai com a minha mãe. Interessante, né? Então, lá eu consegui algumas informações e vi que o meu avô tinha nascido na 28, que o meu avô casou com a minha avó e foi morar na 28, né? Então, para mim, eu costumo dizer que essa minha relação com o Reduto poderia ser sintetizada ou ser simbolizada por uma esquina, que é a esquina da Benjamin com a rua 28 de setembro. Então, vamos por lá. Essa esquina fica exatamente, né, próxima, a outra esquina à esquerda é o Canal do Reduto. Então, é importante ver que o Reduto é Reduto, por que esse nome de Reduto, né? Então, o Reduto vai ser construído como um reduto para proteger a fortificação, que aí, na época da ocupação, né, e para chegada também dos portugueses, eles vêm construindo vários fortes. E o reduto fica como uma proteção, como um resguardo, até porque alguns fortes já tinham desaparecido por explosão, tinham sido reconduzidos. Aí tem o Forte de São Pedro Nolasco, tem o Forte de Santa Maria das Mercês. Então, o reduto vem para dar esse apoio com duas missões, então, né?
sim, o Reduto de São José. Proteger a cidade, aí é simbolizado hoje, e é o prédio belíssimo, conservado da Polícia Militar, né? E vem também para ajudar e para orientar essa ocupação para leste, para o interior da cidade, articulando, né, as docas, né? A doca do Ver-o-Peso, a doca principal, as docas, os igarapés, na verdade, que é o igarapé, e já a doca, no caso, também, agora, do Reduto e das armas, né? Do igarapé das armas. Então, essa questão das docas, você vai... Quem vive hoje, passa ali no Reduto, não pode imaginar a beleza que aquilo era. Eu não vivi isso, é anterior à minha época. Quando eu fui para lá, e mesmo criança, o Reduto, a doca do Reduto estava aterrada, mas ainda era melhor do que hoje. Então, eu vou ver se vocês conseguem ver essa foto, que é a doca do Reduto, ainda com todas as lembranças registradas pelo Orico, né? Pelo Oswaldo Orico, quando ele fala nas velas das embarcações, nos banhos de igarapé que ele tomava ali no canal. Então, vocês olhem aí. Este aqui é o canal do Reduto, né? Em 1906, essa foto, vocês encontram fotos belíssimas no álbum Belém da Saudade, né, organizado pelo Paulo Chaves e da secretária da Cultura, como secretária da Cultura do Estado do Pará. Então, tem fotos belíssimas e conta a história do canal. Esse canal, quando ele foi aterrado, aí, quando eu fui morar lá, ele já estava aterrado. Ele ficou assim. Era um canal com 2 pistas, né? No centro havia um canteiro cheio de árvores de tamarindo, com bancos de mármore, vasos. Então, essa época era uma coisa importante, isso aí era uma área de lazer importante para o bairro, né? Um bairro que estava também ainda no seu auge de comércio e de indústria. E você tem aí, quando eu vou morar lá, já era assim. Então, você tem o aterro e você tem, finalizando essa rua, você tem um quiosque que dá o nome ao lugar, que é a Praça Magalhães, né? Então, vocês vejam, aqui já está, essa foto, meu filho mais velho tem 3 anos, está lá no quiosque da Praça Magalhães, né? E aqui já, anos mais tarde, uns 3 anos mais tarde, ainda ele. Então, essa área era uma área tranquila, era uma área de lazer. As famílias saíam para passear, para sentar nos bancos, conversar, né? Lá perto, depois, mais ou menos nessa época, você tem uma réplica da Maloca. Aí estou eu, ainda em 74. Opa. Em frente à Maloca, né? Histórica essa foto. Depois tem outra com a Belém, mas eu não achei na hora. Então, essa fica já também onde hoje funciona, onde foi a Secretaria de Turismo, né? E ali na Marechal Hermes. Então, você tem, por outro lado, numa foto que eu vou mostrar de 35, que é o outro limite da doca, que você tem aqui, isso é importante mostrar, ainda, né? Aqui é a doca a doca de Souza Franco, o outro limite,
Uhum. né? Você tem a doca... Então, ela... Aí é o antigo mercado. Nessa foto aparece o antigo mercado. Antigo mercado. Né? Então, o bairro do Reduto ele envolve duas docas, ou 12 igarapés, porque ele pega a margem do canal da doca, né? Uhum. Do igarapé das armas ou das almas. Então, Uhum. vocês veem, essa esquina que aparece aqui é a esquina da doca com a Gaspar Viana. Isso. Então, vocês têm aqui onde era o mercado. Eu cheguei aí com meu marido, depois vou falar nele, o Abelém, né, que nasceu e morreu no Reduto, Uhum. como morador do Reduto. E nós saímos de um bloco de carnaval, o Seca Boteco, daí de dentro do mercado. Então, é uma coisa assim que lembra muito, né? Éramos ainda bem novinhos, com poucos anos de casado, e onde hoje está a Academia Utino Pimenta, Uhum. né? Que é em homenagem, né, a um músico, um maestro, e hoje ela está acolhendo pessoas de baixo risco, com baixos, não tanto período da Covid-19, né? Lá Uhum. na academia, eles estão fazendo esse serviço. Então, Uhum. você tem, por outro lado, a questão a exuberância do comércio, você vai ter depois a construção do Porto de Belém, o fechamento dessas docas, né? Uhum. Vejam, aí as docas são feitas porque havia muita inundação, né? O igarapé entrava, inundava, e até quase que a Boaventura alagando, recebendo também águas que vinham das áreas altas. Uhum. E aí se faz a doca, e a doca melhora o comércio, melhora, né? Aí você tem toda aquela beleza, o acesso de toda a produção do interior vinha por essas docas, nesses barcos, e eram aí vendidos. Eram feiras. Uhum. A feira da Doca do Reduto, ela concorria, chegou a concorrer com a feira do Ver o Peso, né? Tal a Uhum. importância que ela tinha. A, Quando eu fui morar na casa, um parêntese mais ligado a isso, na casa do meu Uhum. sogro, né, da minha sogra, a minha cunhada me contava, como eles tinham uma loja de comércio, o comércio Uhum. nessa época era escambo. A mercadoria que chegava era trocada pelas mercadorias da loja. Muitas vezes, lá na casa, na 28, no casarão, que eu vou falar mais tarde, tinha um banheiro e um depósito onde ficavam as sacarias, as Uhum. pencas de banana penduradas, né? Que eles recebiam em troca do que vendiam. Então, o comércio era feito assim. E aí você tem nessa a última foto relacionada à questão da doca, quando fecha para a construção do porto, aqui é uma síntese, né, da Marechal Hermes, que na Uhum. minha memória também vem desde criança, com os paralelepípedos e os trilhos, meu pai me pondo no colo para eu aprender a dirigir um jipe antigo que ele tinha, para poder andar no trilho. Não sair do trilho e ia aprendendo com a direção. Então, a Marechal Hermes urbanizada, né, em função também do fechamento dos canais para a construção do porto. Eu acho que, falando da doca e eu mostrei o Marechal, mas eu não mostrei. Mostrei, né, quando você tem elas pequeninas, as plantações das árvores de tamarino. Mas em 74, essa foto nós que tiramos, né? Eu acho que foi eu ou meu marido, é do nosso arquivo. Você tem os tamarinos grandes ainda, olha, agora já aí, as árvores grandes, e ainda a doca aterrada. Essa foto é de 1974. Uhum. Tá? Aí o canal fechado, e aí mais tarde vai se transformar, né? Hoje, como não houve
solução do problema dos alagamentos, acabam, né, de novo abrindo, fazendo toda aquela tabulação e transformando em uma vala fétida o que foi toda essa beleza do Igarapé e da doca do Reduto. Então, você tem um canal que não tem, pelo mau aspecto, e que não renovou aquela rua, né, da Mangarins Barato, o pessoal esquece. Eu fico impressionada, às vezes me convidaram já para fazer uma entrevista sobre o Reduto e tal, e a repórter não sabia onde ficava a doca do Reduto, não sabia. Só conhecem a doca de Souza Franco, só conhecem a doca, que é o limite já com... que aí é edifícios, lojas finas e tal, e o Reduto, no canal do Reduto, se conserva ainda várias coisas antigas. Há um prédio que, infelizmente, há uns 2 anos atrás, tocou fogo, né, bem na esquina do Reduto, com o Aristides Lobo, se não me engano, e que, não sei, de abandono, né? Pegou fogo pelo abandono que sofreu, e aí ficava morando os moradores de rua e tal, acabou tocando fogo, e agora a gente aguarda, não é, o que é que vai acontecer por lá. Falando... Então, eu vou falar primeiro do antigo, para depois eu chegando lá no Reduto. Por enquanto, tá bom. Fica à vontade. A palavra é sua. Fica à vontade, você está com a palavra. Um pouco antes, na década de 60, termina. A esquina, eu volto para a questão do que é simbólico para mim, o que me liga muito, né? Aquela esquina. Então, onde hoje vocês veem, no lado direito do canal do Reduto, um posto de gasolina que ocupa um quarteirão entre o canal e a Benjamin, entre a 28 e a Gaspar Viana, era a loja da família do meu avô. Eram os sócios portugueses, né, que essa firma durou 84 anos. Ela foi aberta ainda... Como era o nome da loja, Aurelia? Eu vou mostrar aqui. Ferreira Gomes Ferragista S.A. Essa é a frente da loja, pegando o quarteirão todo. Não só da 28, como até a Gaspar Viana. Eles eram uma potência. Na verdade, eu digo que eles eram os reis do Reduto, né? Eles tinham várias lojas, não era só essa. Essa loja tinha... Vocês vão ver aqui. Esse está no livro da Padilha, que escreve sobre o Reduto de São José, né? Sim. E aqui tem a propaganda da época do Ferreira Gomes. Então, eles mostram aqui, casa fundada em 1842. E trabalha com madeira. Na seção de madeiras, fica numa loja na rua 28 de setembro. Na Travessa Benjamin Constant, seção de ferros e metais. No salão de exposição, a esportiva, Travessa Rui Barbosa, na esquina com a 28 de setembro, aquele prédio grande, né, que tem lá, que foi antes uma fábrica de algodão, se não me engano. Lá funcionou a esportiva. Seção de autopeças, autopartes que tem aqui. A motorista, na 28 de setembro. Brinquedos, balanças decimais de pressão. Então, eles eram um mundo. Eles eram vários sócios, né? E o meu bisavô é um dos sócios fundadores. Quando meu avô... Eu conheci meu bisavô já bem velhinho. Eu era criança, não lembro bem, mas a relação do Ferreira Gomes já era com o meu avô, mas mesmo assim, o meu avô... Eu sou neta
Quem é o meu avô? Quem é o... É o Rafael Ferreira Gomes, que é conhecido em Belém mais como um líder espírita do que como um sócio do Ferreira Gomes, né? E, na verdade, o vovô Rafael viveu mais isso, né? Na época que, além dali do Reduto, eles tinham uma filial na João Alfredo, que era Rio Mar. Lá o meu pai era o gerente. Aí eu me lembro, criança, né? Eu ia muito, muito para esta loja. Então, numa esquina, nós temos o Ferreira Gomes, que só o Ferreira Gomes dava para contar, né? Uma história aí do Ascensão, e é da década de 60 também. O Ferreira Gomes fecha, vai à falência. Na outra esquina, nós temos o Frigopar. Do lado, em frente ao posto, né? Ali perto do Ar de Paus, perto do bar, bem perto do canal da Doca, do canal do Reduto. O Frigopar era o meu avô materno, deixou, quando ele foi embora daqui, para o meu pai e o meu tio. Fizeram um negócio, e o meu avô... É complicado. A minha família são 3 Gomes casados com 3 Ramos. Alguém está falando que está travando um pouco, não sei. Mas aí também é o meu filho que está lá nos Estados Unidos assistindo. Ele está perguntando se está travando. Não, não está travando. Está normal. Está normal. Então, vejam bem, eram 3 irmãos, né? 3 da família Gomes casaram com 3 da família Ramos. E aí você tem, então, o Frigopar do lado dos Gomes, o Ferreira Gomes do lado dos Gomes, o Frigopar do lado dos Ramos, e antes a Paraense Transportes Aéreos, que era do meu avô Ramos, né? E que meu pai ainda chegou a trabalhar por lá. Quando o vovô foi embora e para o Rio, que eu tinha, isso deve ter sido em 56, o papai passa a trabalhar no Frigopar, e o meu tio Toni, que faleceu há uns 2 anos atrás, passa a gerir, a ser o dono da Paraense. Então, sim, aqui você tem o frigorífico paraense, né? Aqui os meus 2, meu pai e meu tio, os caminhões. O Frigopar era também uma coisa muito importante, não só para o Reduto, como para a cidade. Eles tinham charqueadas, né, em Goiás. Eles chegaram a comprar um avião para transporte cargueiro que transportava carne das charqueadas de Goiás para Belém e abasteciam a cidade com carne verde, né? Sim. Então, essa esquina é isso. Que legal. E do outro lado, então aí a família, minha família, a grande família, né? A família dos meus pais, dos meus avós. E na outra esquina, bem, eu entrei na faculdade em 1963, em 64 eu comecei a trabalhar com meu pai lá no Frigopar. E lá em frente tinha uma loja, que o dono da loja ficava na minha paquera. E aqui eu mostro, da loja eu acabei não pegando, já tenho a loja sem ser mais deles, depois eu vejo. Mas está aqui o Abelém, né? E a Rádio Lux, que não existe mais, ali no quarteirão, entre a Benjamin e a Rui Barbosa. Aí é você, né? Você e o seu marido. Sou eu e meu marido. Tá. Isso aqui deve ser 1972, 73, por aí. Tá. Então, vejam bem, esse quarteirão aqui depois derrubado tudo para... Ainda está lá, né? Que era para construir uma loja de imóveis. Veio a crise e a Rádio Lux, o pessoal da Rádio Lux fechou e está lá tudo ainda cercado. Nessa época, começa também a demolição das coisas. Bem na esquina, então você tem a Rádio Lux, e bem na esquina da Rádio Lux você tinha, porque era muito comum nessa época, restaurantes e tabernas, mercearias, né? Então você tem na esquina da Rui Barbosa, essa é a demolição
do restaurante Rui Barbosa, que fica ali na esquina e que hoje é aquela esquina que também não tem nada mais. Ficou com a Rádio Lux, que derrubou toda Sei. essa área e está lá. Em 1975, a Rua 28 de Setembro, que é a Rua do Mercado, né? Depois eu vou falar ainda do... Olha, vê o tempo, porque aí começa a falar. A Rua da 28 de Setembro tem um processo de saneamento. Aqui é 1975, tudo, olha, vocês veem que eu acho que é por causa cabos telefônicos ou fiquei pensando, será que é parte de esgoto? Mas é todo um saneamento que rebenta tudo isso. Eu já morava aí, né? Aqui está a minha Essa é a casa. 28, né? É 28, olha, bem aqui a minha casa. Tá, a tua casa tá aí, tá. Aqui. No Círio desse ano, nós tomamos um susto, porque quando tinha o Círio, o pessoal descia muito pela 28, a gente ia para a janela para olhar o pessoal que descia e depois que voltava, né, quando não estava assistindo a questão do Círio. Um ônibus resvala nessa lama, já fechado, mas ainda é uma lama, e mata uma criança. Bem na farmácia ao lado, que era a vizinha da nossa casa. Então, essas coisas sempre marcam, né? Então, você tem a questão da 28 de setembro, que para mim, é engraçado, né? Quando eu falo assim no Reduto, na minha cabeça, quase que se resume ali a minha vivência, minhas relações, né? Desde criança, muito com a 28. Mas é interessante que também era a Rua Mercado, era a rua mais forte, era a rua fora, lógico que também a paralela a ela, que era a Gaspar Viana, que era a Rua da Indústria, né? Onde as indústrias também, mas ficava entre a 28 e a Gaspar Viana, e um pouco da municipalidade. Então, vejam, na Rua da 28, o comércio era muito efervescente, eles competiam com a João Alfredo. Eram comércios que, principalmente no início, era principalmente de ferragens, com Ferreira Gomes, mas também de tecidos. Muito ocupado, muito gerido por migrantes estrangeiros, que eram principalmente sírio-libaneses e portugueses e alguns italianos, mas basicamente portugueses. Então, eu vou descobrir também que lá na 28 moraram, se conheceram, casaram os pais do meu marido. Todos dois libaneses que vieram cedo para o Brasil e que se conheceram na 28, lá casaram e lá moraram toda a vida de casados e faleceram lá na 28. Então, você tem... É interessante que você tem no final dos anos 1800, né? No final do século XIX, você tem chegando para o Brasil um sírio-libanês, que era o João Abelém, que abre uma loja entre Rui Barbosa e entre Benjamim e Piedade, que é a Formosa Síria. Esse senhor, ele casa com a dona Alexandrina, tem vários filhos, e um deles é a Marina Kizan, a Yolanda Kizan, né? E que eu conheci ainda solteira. A loja deles era uma loja finíssima, em que pessoas que depois se transformaram até industriais importantes, na época, funcionavam como mascate. Viajavam, iam para o exterior, compravam tecidos, compravam peças finas e eram vendidas na Flor da Síria. Era uma loja chique. Eu sei que eu cheguei a comprar algumas peças para o meu enxoval lá. Então, você tem hoje essa casa foi ampliada, ela ainda pertence à família agora de um dos bisnetos do seu João,
né? E é uma grande loja de carros importados. Está lá na 28, né? Expandiu, pega até a Manuel Barata. Uhum. Então, você tem a Flor da Síria, você tem as lojas de comércio, a maioria delas era loja e residência, ou nos altos ou para trás. No caso da Flor da Síria, eles moravam atrás, a loja era na frente. Você tem a Casa Amin, né? Que até bem pouco tempo existia. Os moradores nos altos ainda mora uma moradora que era filha do seu Amin, né? A Oaded. Ali na esquina, que depois ficou funcionando os Correios, eu não sei bem direito hoje o que está, se ainda é uma agência do Correio ali. Então, você tem várias lojas que eu até anotei aqui para as firmas, né? Então, você tem prédios, patrimônios históricos, alguns sumiram, outros permanecem. Então, você tem o batalhão da Polícia Militar, que é o marco, talvez, ali daquela área o mais importante, que serviu, antes de funcionar o batalhão da polícia atual, né? Nós tivemos 2 eventos da Casa Cor. No primeiro, quando eles foram recuperar, né, revitalizar o prédio, eles encontraram uma imagem de Nossa Senhora encravada, de uma Senhora Nazaré encravada nas paredes. Então, você tem... hoje, o batalhão faz um trabalho interessante, de trabalho comunitário, né? E também guarda o Museu da Polícia Militar. Nesse prédio, né? Está funcionando o museu, e eles fazem um interessante trabalho se relacionando com 8 bairros. Você tem ainda lá no reduto o reservatório de água da CDP, que fica bem atrás de onde era... Eu fui rever onde ele era maloca, e quando tirei a foto, né, do African Bar depois e tal, e atrás o reservatório, a firma Ferreira Gomes, que fechou, a Casa Minerva, que era também de lá, também não tem, e uma loja muito importante na época, muito importante, era a Casa Mascote, a Casa Mascote, que depois se transformou nas lojas Imperador, e hoje é o Imperador das Máquinas, né? Eles ampliaram mais, e ali um dos sócios proprietários da loja era o Abílio Velho, que dá nome ao edifício que está na esquina da Quintino com a 28 de setembro. Do outro lado, tinha uma taberna, mercearia, que para nós era muito querida, né? Praticamente na esquina da nossa casa, que eu não sei o nome, a gente só conhecia como o Bar do Massude, a taberna do Massude, né? Onde o pessoal ia principalmente comer aqueles pastéis folheados. O pessoal ria que chegava de paletó, Belém de paletó, lá na taberna comendo pastel folheado lá com Massude. Bem, vocês veem que da firma Ferreira Gomes tem a Casa Redutuense, a Motorista, a Esportiva, e eu tenho uma vaga lembrança de ter também saboreado os produtos da Confeitaria Damas, né? Que era uma lá na esquina. O Café As de Paus fica nas casas da 28, em frente ao canal. Então, você tem o que eu também gostaria de frisar, que ficou alguns resquícios daquela feira. Eu, ainda moradora lá, na época que eu morei, a gente comprava farinha ainda do senhor que ficou e ficava em frente ao bar 3 de Maio, bar, e vendia as farinhas que ele vendia desde o tempo da Doca, quando a feira era na Doca. E você tem várias mercearias ali na 28. Na esquina da Benjamin era uma mercearia padaria, o seu Cardoso, um velho português, que ele trazia coisas de Portugal de qualidade e vendia lá na mercearia.
Na outra. Aurileia, só um momentinho. Faltam 10 minutos, mas se tu concordares, se cair, a gente continua. Tu concordas? Tá. Pode ser. Gente, se quem tá assistindo quiser, a gente vai, porque tá tão interessante, o pessoal tá falando, tá tão rico Não a quer que tua eu sintetize exposição, mais? né? Então, daqui a 10 minutos vai cair, tu continuas falando, aí quando tu terminar, a gente ainda tem as perguntas que tu vai responder que eu anotei aqui do público. Então, gente, se cair, quando cair, a gente vai retomar, tá bom? Deixa eu Tá, ver se Aurelia? Só para avisar isso, um tá bom? pouquinho, né? Obrigada. Aí eu vou me empolgando também, vai. Pode se empolgar, por mim tudo bem. Então, estava falando das mercearias, né? Então, hoje, a mercearia do Massude, que fica em frente onde é a casa, a Imperatriz das Máquinas, né? Imperador das Máquinas, né? Eu já vou puxando para Imperatriz, mas é Imperador. Hoje em dia é o restaurante Aviú, né? Ali era a mercearia do Massude, que passou depois lá para frente do Sindicato dos Bancários, e tem uma portinha, ainda está lá resistindo. Eu lembro muito também, ali na 28, do lado, mais ou menos em frente e ao lado de onde era a Flor da Síria, você tinha uma farmácia. O seu Raimundo era o dono da farmácia, quase que médico, que vinha na casa da injeção, que abastecia o bairro, ou pelo menos ali o pessoal mais próximo, né, dali da 28, de remédios e atendimentos. Você tinha também em frente a ele o Laboratório Cos Miranda. Ali onde eu mostrei o frigopar, passou a ser o cartório de imóveis, o primeiro cartório de imóveis, que não é mais, saiu de lá. Na verdade, hoje eu não sei direito o que é aquela esquina, porque para falar para vocês, eu teria que ir lá e estou meio trancada com a história da quarentena, mas parece-me que eles agora é um prédio que alugam salas, né? Então, você tem, além disso, toda a parte das fábricas. E o que é interessante, tem que falar, o bairro é operário ou não é operário? Né? Sim. Por que chamam de bairro operário? O bairro do Reduto. E não é isso? Eles... bairro operário por causa das fábricas e por causa das vilas operárias que foram criadas, em princípio, para ser moradia dos empregados da fábrica, que moravam longe para se deslocar e tal. Na verdade, e isso é bem relatado no livro, né, do Reduto de São José, em que a Padilha fala que acaba servindo, eu esqueci o nome dela, mas está aqui anotado, vou dizer depois. Historiadora, né? Maria do Rosário. Eu vou dar as fontes depois para vocês e ela está lá. Tá. Tu me passa que depois eu publico e coloco lá as fontes. Rosana de Fátima Padilha. Sim. Né? Bem, então aí com a história do coisa até perdi um pouco o fio da meada. Estava falando da questão das fábricas, né? Você tem das mercearias, se era o bairro operário ou não, era isso que eu estava... Sim. Aí você tem as vilas operárias, mas acaba, com a própria pesquisa, ela vai descobrir, a Padilha, que... Oi, eu acho que sai um pouquinho, né? Alô? Oi? Oi? Voltou? Hein? Não, eu liguei aqui no computador, porque aí às vezes perturba, eu tinha deixado pensando que ia... Tá, deu uma saidinha, mas continua a falar que agora já entrou. Tá voltou todo mundo agora, ouvindo, né? Hein? Gente, estão ouvindo aí? Estão vendo as duas aí, gente? Ouvindo? Eu só fiz Sim. porque eu coloquei para carregar no próprio
no próprio computador, né? Todo mundo ouvindo aí? Ah, Bem, voltou. se cair, vai cair no tempo, né? Aí não tem prorrogação. Mas aí, Sim. então, é ocupada por pessoas, os próprios donos da Uhum. construir as vilas, né? E são seus funcionários mais categorizados e não propriamente os operários que moram nessas vilas. Então, você tem a Vila Fátima, você tem a Vila ABC, você tem a Vila Áurea. Mas é interessante, e aí isso eu vim saber no roteiro, que eu fui com a Angorete já 2 vezes, no roteiro do Reduto, que para mim as vilas eram só aquelas que penetravam, né, com uma rua, mas tem as vilas que fazem parte, que ficam de frente para a rua mesmo, como a Vila As Áurea. vilas de casa semelhante. Chama vilas de casa semelhante, né? Isso, isso. Então, aí tem a Vila Ferreira Gomes, né? Tem Uhum. várias vilas que foram criadas. Aí o pessoal, a própria Rosana fala que muitas vezes era mais uma fonte de renda para os empresários do que propriamente essa preocupação com o operário. Mas aí o que eu Uhum. queria também, buscando a memória, né? Aí já falando a loja Jorbem, aí eu já casada, muitas vezes ia para lá, algumas vezes ajudar. Trabalhava ainda, principalmente, atendendo o pessoal da fábrica. Eram mulheres, era uma loja de tecidos, e depois começou para ser uma loja de confecção, redes e tal. Alguma coisa Uhum. depois, já a loja Jorbem, ela tinha também, lá era a matriz, na 28, mas ela depois que o meu sogro morreu, meu marido abriu uma filial lá na Boulevard Castilho França, bem em Uhum. frente à Casa Laura. Tem a Casa Laura, né, em Uhum. frente ao mercado, e lá, durante muito tempo, até de falecer, já doente, aliás, eu tive que depois fechar. Mas essas lojas, então, elas trabalhavam no sistema, no início, eu falei para vocês, direto com o produto, quando tinha as docas, depois era no crediário, não tinha, né, esse negócio de cartão, era o caderno, e Uhum. as funcionárias das fábricas vinham todo sábado dar uma quantia X do salário que elas recebiam, né? Almoçavam Sim. lá na fábrica e vinham para fazer as compras e pagar suas dívidas, né? Uhum. Então, você tem algumas coisas importantes que ainda permanecem. Quando nós também... eu vou ter que ficar com ele na mão agora. Quando nós temos, lá no roteiro, com a Gorete também, foi chamado muita atenção o uso antigo e o uso novo, o moderno e o Uhum. tradicional. Então, o Reduto Uhum. tem isso. A minha casa é um pouco um símbolo disso também, né? A minha casa era uma casa de residência. O meu marido nasceu um pouco ali, vizinho onde era a loja da Rádio Lux, era uma loja da família também. Depois eles mudaram, né, para o casarão ali que a gente chama o casarão da 28. Uhum. E agora é uma empresa que o meu filho gerencia. E também, como a casa era grande, tinha um bom quintal, né? Uhum. Tem a torre de celular da TIM. Então é interessante, a casa é preservada, né? Une o moderno com o tradicional, porque é uma empresa de tecnologia, de rede, de computação, e é tão interessante interessante na minha memória, não sei se para vocês vai ser, mas a primeira vez que eu abri a casa, depois que meu marido faleceu, já fazem 11 anos, foi para quando eu assumi como sócia fundadora da cadeira 44, que era do Roberto Santos, no IHGP. A minha posse foi lá, né? Uhum. Então, Isso. é, Pois é, eu lembro, sim.
Então, também foi a única vez da festa, mas ele, hoje em dia, Vai